Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês que já chegaram por aí. Hoje eu estou mais perdido que cego em tiroteio e ainda mais perdido que o Bolsonaro na presidência. Isso porque eu fiquei fazendo trabalho até agora e agora que eu percebi que eu não liguei meu monitor, não tenho aqui o YouTube para saber quantas pessoas estão assistindo, mas eu vou convidando vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Enquanto vocês compartilham para a gente aumentar o alcance, eu já vou aqui conseguindo resolver as coisas que eu esqueci de colocar logo do início. É muito importante que vocês compartilhem no WhatsApp e compartilhem também no Facebook. Isso porque eu não estou transmitindo no Facebook esses dias por problemas técnicos, mas logo eu volto a transmitir no Facebook. Eu ficava tentando todos os dias transmitir simultaneamente no Facebook, isso dava uma problemada danada. E agora, com o novo computador, que já está aí em processo de captação, está dando tudo certo, graças a Deus, graças a vocês, graças ao Clube do Estopa, eu imagino que rapidinho a gente vai conseguir chegar aí nesse objetivo de ter uma transmissão que alcance mais pessoas, né? A minha vontade é realmente colocar essa transmissão aqui acontecendo em vários canais do Facebook, mas sem ficar dando problema toda hora. O computador que eu tenho hoje não aguenta isso, definitivamente não. Estou tentando aqui ver se eu consigo ver o número de pessoas que estão assistindo. E eu já vou trazer aqui os primeiros, deixa eu atualizar. Já vou trazer aqui as primeiras participações da noite, como eu faço sempre. Que primeiro aqui está a Rosângela Neves, que manda boa noite, família, boa noite para essa grande família que se encontra aqui todos os dias nesse programa. Deixa eu ver como que eu faço aqui para tentar. O meu teclado desse monitorzinho aqui sempre dá problema. Ver como que eu faço aqui para tentar acompanhar aqui. Chocoprint BR, boa noite, Léo, boa noite, Chocoprint BR. Muito obrigado pela participação de vocês. Clicério Almeida diz que Facão venha participar do grupo WhatsApp Clube Estopa Oficial 85996037020. Clicério, depois da live. Gente, eu vou jogar mais uma bomba aqui em cima do Clicério. Clicério é uma pessoa que tem ajudado muito e como eu faço várias atividades e o bicho realmente está pegando, né? Além de fazer o programa Léo ao Quadrado, além de fazer os vídeos durante o dia e além de fazer essa live, eu estudo, faço trabalhos, eu estou tomando um couro danado com trabalho escolar. E o Clicério, ele é a pessoa que está me ajudando aí nesse sentido. Então eu gostaria de pedir para vocês, as pessoas mandam mensagens para mim, eu não consigo responder e muitas vezes as pessoas mandam mensagens para mim relacionadas, olha, eu queria fazer isso no canal, eu queria participar dessa forma. O Clicério é a pessoa que está comigo há muito tempo, nesse trabalho aqui de gerência do canal, e eu queria que tudo que fosse relacionado a dúvidas a respeito de moderação, que eu reparei que as pessoas mandaram mensagens para mim nesse sentido, e aí acaba que eu não consigo responder e as perguntas ficam sem respostas. Então, gostaria de pedir para vocês um pouquinho de compreensão nesse sentido, exatamente por causa dessa correria que eu estou, lidando com casa, lidando com criança recém-nascida, lidando com uma situação de que tudo está muito atrasado e além do mais eu estou no meio de uma obra que além de estar com os trabalhos escolares todos atrasados, eu queria pedir para vocês para direcionarem qualquer dúvida relacionada ao canal diretamente pro Clicério, porque o Clicério é a pessoa que está me ajudando nesse sentido, né, de gerenciar o canal. Então qualquer coisa que for relacionada a dúvida de moderação, essas coisas assim, por favor, perguntem para ele. Eu agradeço muito o Clicério por ter realmente se disposto a me ajudar nesse sentido, né, nessa gerência do canal. Isso é uma coisa que está me ajudando demais, mas eu esqueci de falar com as pessoas sobre esse detalhe. Então, muito obrigado pelos compartilhamentos. Agora eu já consigo ver aqui quase 800 pessoas assistindo ao vivo. Hoje é um dia muito interessante, porque hoje é um dia não interessante no sentido que é uma coisa boa a diplomação do Bolsonaro, mas é o dia que a gente percebe um tiro que saiu pela culatra. E olha, vou falar com vocês com toda a sinceridade, mas toda a sinceridade do mundo. Nas eleições de 2018, todos aqueles que conspiraram contra a esquerda saíram derrotados. É muito difícil perceber isso, mas eu vou mostrar para vocês
como que todas as elites, todos aqueles que conspiraram contra a esquerda e principalmente o Bolsonaro, todos eles saíram com prejuízos dessas eleições. Muita gente imaginava que, olha, Bolsonaro saiu vitorioso. Não, Bolsonaro saiu muito derrotado dessas eleições. As elites, muito derrotadas dessas eleições. E eu falo com vocês com toda sinceridade, quem ganhou nessas eleições com o resultado, mesmo não tendo sido vitoriosa nas urnas, foi a esquerda. Porque é a oportunidade que a esquerda tem de mostrar o que a direita é. Isso é uma grande oportunidade. Mas mais interessante, as elites não conseguiram eleger quem eles queriam. Eles não conseguiram o orgulho de eleger um Alckmin médico formado numa escola de rico com um diploma de nível superior, conquistado em muitos anos de universidade, toda uma história de playboy. Não, eles não conseguiram isso. Ainda que essas elites tenham conseguido retirar o PT do poder, o presidente eleito é uma pessoa eleita pelo povão, uma pessoa sem diploma importante, não que existam diplomas mais importantes que os outros, mas quando a gente presta atenção em quem ditou as regras dessas eleições, ou seja, o Poder Judiciário, em especial os tribunais superiores, a gente percebe que existem sim diplomas que são, pelo menos por eles, considerados mais importantes. O que eu estou querendo dizer nessa introdução dessa live, que tem muito tempo aí pela frente, é o seguinte: todos que tentaram conspirar contra a democracia, eles não conseguiram alcançar o objetivo deles. O Poder Judiciário, o Ministério Público, ou seja, o alto funcionalismo brasileiro, se virou contra a representação dos mais pobres. O Poder Judiciário e o alto funcionalismo público brasileiro foram convencidos de que os políticos de esquerda seriam analfabetos, indignos de representarem o povo. É uma psicologia daquela que a gente chama de psicologia infantil, não o que a psicologia chama de psicologia infantil, mas aquela psicologia no sentido de, olha, sabe quando você está na escola, que as pessoas falam, tá vendo, fulano conseguiu isso, você não conseguiu. O Aécio Neves e sua equipe de comunicadores, que talvez nem sabiam que estavam fazendo dessa forma, eles fizeram isso de uma forma muito interessante e é uma coisa fascinante como pessoas que a gente considera de alto nível, a gente está falando do Ministério Público, a gente está falando do Poder Judiciário, como que essas pessoas foram conduzidas com estratégias de comunicação que são as mesmas estratégias utilizadas para convencer as crianças a fazerem as coisas. O Poder Judiciário brasileiro nunca foi imparcial, mas ele também nunca foi perseguidor ideológico. A polícia brasileira nunca foi imparcial, mas ela nunca foi perseguidora ideológica. O Ministério Público nunca foi imparcial, mas ele nunca foi perseguidor ideológico. Nos últimos anos, a gente teve uma campanha de marketing contra a esquerda. Essa campanha soube trabalhar muito bem as várias camadas sociais que existem no Brasil. Para convencer a população de que o PT seria o partido mais corrupto do Brasil, essa campanha de publicidade jogou com o sonho de todo brasileiro. Todo mundo sabe muito bem porque o Lula foi condenado. Todo mundo sabe o valor de um triplex porque a casa própria é o sonho de todo mundo. Um triplex pode valer uma casa na favela para aquela pessoa muito humilde que mora na favela. Um triplex pode valer um apartamento classe média para aquele cara que sempre sonhou em comprar um apartamento classe média. Um triplex tem o valor que qualquer brasileiro consegue atribuir a ele, porque a casa própria é o sonho do brasileiro. O triplex foi escolhido agora e no passado com outro presidente popular exatamente porque brincar com o sonho do brasileiro, ou seja, o sonho da casa própria, é uma coisa que funciona muito bem, causa muita revolta, porque todo mundo consegue se ver materializado naquela denúncia. O presidente Lula foi condenado pela propriedade ilegal de um imóvel. Quase todo brasileiro no Brasil é condenado ao aluguel porque ele não tem condições de comprar um imóvel. Essa foi a estratégia de campanha. Se você procurar todos os brasileiros que estão revoltados com o ex-presidente Lula por causa do caso do triplex e perguntar para esses brasileiros
Quantos triplex poderiam ser comprados com o dinheiro que foi encontrado na casa do Gedel? Eu garanto para você que 99% dos brasileiros não saberia falar nem com uma aproximação de margem de erro de 500%. Quase todos os brasileiros revoltados com o Lula ser dono do triplex não têm noção de quanto o PSDB tem na Suíça. Isso porque, estrategicamente falando, foi feita uma jogada de marketing. Vamos dimensionar as acusações contra o Lula a partir de coisas que a população conhece muito bem. O caso do triplex foi escolhido a dedo e logo na sequência escolheram a dedo o caso do sítio. São imóveis, são coisas que qualquer um consegue entender. Se você perguntar para o eleitor do Bolsonaro, 99% do eleitorado do Bolsonaro não vai saber que com R$1.200.000 você compra um triplex. Não, o dinheiro que foi encontrado no banco, na conta do motorista da família Bolsonaro, compra um triplex do Guarujá. Mas o eleitor do Bolsonaro não sabe disso. Porque não foi dimensionado, vocês entenderam? Uma coisa é você denunciar alguém por um bem que todo mundo conhece. Outra coisa é você criar denúncias abstratas com valores astronômicos que a maioria da população humilde não tem a mínima condição de perceber. Mas esse ataque midiático que criou nas massas uma percepção de que o PT seria o partido mais corrupto da humanidade, ele trabalhou também o ego das pessoas do Poder Judiciário e das pessoas do Ministério Público. Se vocês perceberem, vocês vão ver que uma das coisas mais repetidas durante toda a campanha, que começou em 2013, foi que os políticos do PT seriam tecnicamente incapazes. Frisava-se muito sobre fatos do tipo, o Lula é analfabeto. Eles falavam demais sobre a Dilma não saber economia, apesar de ser economista. Eles batiam tanto em cima dessa tecla que a gente para pensar, peraí, qual que é a pertinência de você falar que o Lula é um analfabeto, sendo que a gente vive numa sociedade em que talvez 80% da população não tenha o estudo formal que o Lula tem. O que eu quero dizer é que você está chamando o Lula de analfabeto, mas numa sociedade onde a maioria não tem o nível de estudo do Lula. Qual que é a finalidade disso? A finalidade é criar antipatia no alto nível do funcionalismo público. Foi estratégico também. Da mesma forma que para comunicar com as massas, eles dimensionavam através de imóveis, a brincadeirinha utilizada para conversar com o alto nível do funcionalismo público era essa. Olha, você já parou para pensar que o presidente da República, sim, o Lula, ele não tem um diploma de curso superior? Olha, doutor juiz, olha, doutor promotor, quantos anos você teve que estudar para chegar nesse cargo seu? O Lula não estudou nada. Vocês entenderam essa estratégia de psicologia infantil que acabou criando dentro do alto funcionalismo público uma antipatia ao Lula que acabou se estendendo a todo o PT e os demais partidos de esquerda. Isso porque a percepção que se tem no alto funcionalismo público é de que o Lula teria chegado à presidência da República sem mérito, e como ele chegou lá sem mérito, todo o patrimônio do Lula é um patrimônio indevido, e eles conseguiram jogar com o ego das pessoas. Imaginem vocês que o que fez o Poder Judiciário brasileiro virar completamente de um Poder Judiciário que estava próximo de uma imparcialidade para um Poder Judiciário que persegue a esquerda foi exatamente uma campanha de marketing que trabalhou na cabeça dos membros do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público que os políticos de esquerda são analfabetos e indignos de serem representantes da população. Então, toda hora que um MBL buzinava na cabeça dos promotores, dos juízes, que olha, Lula é dono de tantos milhões, tantos bilhões, tantos trilhões, Ferrari de ouro, Friboi, Lulinha. Isso foi brincando com o ego das pessoas que às vezes se matam de estudar para passar num concurso público. E foi assim que eles conseguiram destruir a reputação da esquerda nas classes populares, usando o dimensionamento do sonho do brasileiro, que é a casa própria. Foi assim que eles conseguiram criar nas esferas de poder, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é um poder, uma antipatia aos políticos de esquerda. E tem mais.
Imaginem vocês que a retórica que mais pegou nos últimos anos no Brasil foi a ideia de que a esquerda trataria de vagabundos. Vocês já pararam para pensar qual que é o resultado de um bombardeamento de informação desse tipo na cabeça de um classe média que se matou para passar num concurso público? Eu falo isso porque é muito importante a gente pensar como pensam as pessoas que são objetos dessas doutrinações das propagandas de direito. Imagine você, um juiz de direito que estudou 5 anos, bacharelado, mais 3 anos, mestrado, aí você fez vários cursinhos, depois de 20 anos estudando, passou no concurso para juiz. Aí, depois de estudar isso tudo, você começa a receber mensagens no WhatsApp produzidas por agências de pessoas extremamente qualificadas para brincar com o seu ego e falar com você a seguinte coisa: você se mata de trabalhar e grande parte do seu dinheiro é usado pelos governos de esquerda para tratar de vagabundo. Parte do seu dinheiro é utilizado pelo governo de esquerda para fazer Bolsa Família. Mas o Bolsa Família são para famílias que não querem fazer nada, são pessoas improdutivas. O governo brasileiro desincentiva pessoas como você, pessoas que produzem muito, pessoas que estudaram muito. Você não pode apoiar um governo de esquerda. Foi assim que eles fizeram esse grande ódio contra a esquerda. Agora, o detalhe é que eu estou falando com vocês de uma mensagem que foi enviada para juízes e promotores, porque juízes e promotores têm o poder de decisão, têm o poder de pedir para mandar para a cadeia e o poder de definir que vai mandar para a cadeia. Mas não é só isso, não. Essa comunicação de que a esquerda trata de vagabundo, ela acaba servindo para todo mundo. Porque o cara pode ser um assalariado, ele pode ser completamente representado por uma esquerda. Ele não teria condição de pagar uma educação privada para os filhos, ele não teria condição de pagar um plano de saúde, ele é um assalariado. Mas mesmo assalariado, ele não é vagabundo, ele é um trabalhador. Então a mensagem do Aécio Neves, ou a mensagem direcionada para você, trabalhador, que quer crescer na vida e que não gosta de vagabundagem, essa mensagem serviu também para esse cara. Então a mesma mensagem que conquistou o cidadão de bem, trabalhador, assalariado, conquistou também o juiz de direito. Foi assim que se criou no Brasil uma impressão de que todo mundo que recebe bolsa é vagabundo. Um governo de esquerda que utiliza o dinheiro dos impostos para investir no combate à miséria está comprando votos. O dinheiro de esquerda, o governo de esquerda que utiliza o dinheiro dos impostos para investir na educação dos mais pobres, na verdade está investindo na educação de pessoas que não merecem. Porque, afinal de contas, se a família daquelas pessoas não conseguiu prover educação para eles, não é o governo que tem que prover. São esses os argumentos do liberalismo econômico que acabou pegando muito bem no Brasil. E sabe por que pegou muito bem no Brasil? Porque o ser humano é egoísta. Simples assim. E se você quiser saber como jogar com o ser humano, basta você aguçar o egoísmo desse ser humano. Só que não deu certo, definitivamente não deu certo. Juízes, promotores, desembargadores e ministros queriam o Alckmin. Sabe por que eles queriam o Alckmin? Porque o Alckmin é sangue azul. O Alckmin é médico. O Alckmin é milionário. O Alckmin é contra dar o peixe. Ele quer ensinar a pescar. O Alckmin coloca a filha dele para pescar de iate e vai ensinar o filho do pobre a pescar com uma varinha de pescar lambari. Mas mesmo assim, o Alckmin tem uma ideologia muito compatível com a das elites. Ele tem a ideologia de que os ricos não precisam ajudar no combate à miséria, na educação dos pobres, né? Uma ideologia contra a igualdade social, e eu nem digo igualdade, é redução da desigualdade. Essa ideologia meritocrata, ela funcionou muito bem, principalmente para o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário que mirou no Alckmin porque queria ter na presidência da República uma pessoa com o mesmo nível de fineza, educação, uma pessoa que merecesse realmente ser o presidente, agora tem que engolir o Bolsonaro. Isso mesmo. Imaginem como que deve ser para uma Rosa Weber, ministra do STF,
Digamos que uma pessoa que representa 1/11, ou seja, 1/11 de uma função do poder, uma pessoa extremamente estudada, uma pessoa que escreve teses jurídicas para fundamentar seus julgamentos, pessoas que escrevem livros, pessoas admiradas no mundo inteiro, e pode ter certeza, os ministros do STF brasileiro são citados no mundo inteiro. Imagina o que é uma ministra do STF com todo esse gabarito diplomar um Bolsonaro como presidente. Lembrando, ela representa 1/11 de uma função do poder, enquanto o Bolsonaro representa 100% de uma função do poder. Ele não é o Alckmin, ou seja, o Bolsonaro não é a mamãe. Ele não é a pessoa que as elites queriam, ele não é a pessoa que o Poder Judiciário queria. Deu ruim. Ele é uma pessoa que continua trazendo para esse Poder Judiciário a mesma impressão de antes. É um analfabeto no poder, é um indigno, é um incapaz, não é aquela pessoa estudada, aquela pessoa desenvolvida com uma língua portuguesa formal que sabe usar ênclases, prócleses e mesócleses. O Poder Judiciário brasileiro adorava o Temer. O Temer já foi promotor de justiça, o Temer tem tudo a ver com o Poder Judiciário brasileiro. Bolsonaro não. E eu falo mais para vocês. Não termina por aí. Até então eu estava falando para vocês como que as elites se ferraram tentando mirar no Alckmin e acertaram o Bolsonaro. As elites hoje estão humilhadas. Não é aquela pessoa extremamente bonitinha, riquinha e cheirosinha que está na presidência da República. Mas o Bolsonaro também se ferrou. O Bolsonaro acreditava no fundo do íntimo dele que ele estaria blindado contra qualquer escândalo. Isso porque o Bolsonaro chegou ao cúmulo da inocência de imaginar que as mesmas pessoas que tinham condições técnicas de gravar as conversas do presidente da República não teriam condições de espionar a família Bolsonaro. Ele pensava isso. O detalhe é que enquanto Bolsonaro era simplesmente um parlamentar, as elites faziam dossiês, e os dossiês são os estoques de possíveis denúncias. Quando chega agora no escândalo do Bolsogate, o Bolsonaro descobre que ele não é blindado. O Bolsonaro descobre que tudo o que ele fez de errado durante toda a sua vida política pode estar bem guardado nas mãos de um grande chantagista. E então o Bolsonaro, que na semana passada se posicionou contra medidas impopulares como a reforma da Previdência, esse Bolsonaro que prometeu mais empregos, qualidade de vida, prometeu inclusive 13º no Bolsa Família, né? Esse mesmo Bolsonaro agora, ele se encontra numa situação bem diferente. Ele se encontra naquela situação que pode ser resumida do... é melhor já ir se acostumando. Bolsonaro descobriu que a mesma imprensa que estava do lado dele quando o assunto era perseguir o PT, agora não está do lado dele mais, porque a imprensa é oposição ao presidente. Como oposição ao presidente, a imprensa ganha dinheiro do presidente. Então a imprensa que antes adorava o Bolsonaro metendo o pau na Dilma, agora adora meter o pau no Bolsonaro. E esse Bolsonaro que achou que chegaria à presidência da República com extremo apoio popular, porque ninguém pode chamá-lo de corrupto, afinal de contas ele se achava o espertalhão e imaginava mesmo que ninguém nunca descobriria nada contra ele, agora se vê numa situação de queda de popularidade, isso porque o Bolsogate humilhou muitos bolsominions, ele se vê numa situação em que tem a esposa numa coleira, podendo ser presa a qualquer momento. Basta as elites quererem. Ele se vê numa situação em que a chapa Bolsonaro pode ser caçada porque as eleições foram fraudadas, queira você eleitor do Bolsonaro ou não, e como as eleições foram fraudadas, obviamente a chapa pode ser caçada. O detalhe é o seguinte, nesse momento o Poder Judiciário tem no poder não um amigo, eles queriam um Alckmin. Mas o Bolsonaro acaba cumprindo uma função interessante. O Bolsonaro não é amigo das elites nem do Poder Judiciário, mas ele é inimigo do inimigo. O Bolsonaro não serve às elites como o Alckmin serviria. Mas o Bolsonaro serviu para uma coisa muito importante.
foi ele que deu às elites condições de tirar a representação do povo do poder. Ou seja, o Bolsonaro para as elites é um inimigo do inimigo e o Bolsonaro foi muito útil para tirar o Haddad do poder. Tirando o PT do poder, Bolsonaro conseguiu fazer com que as elites ficassem felizes. Mas o Bolsonaro ele tentou, vamos admitir, ele tentou conciliar os interesses das elites com os interesses da população. Segundo o Bolsonaro, aquele modelo de reforma da Previdência seria uma atrocidade contra os velhinhos. A resposta veio imediatamente. Na hora que o Bolsonaro deu o primeiro passo como um presidente que seria talvez um conciliador, um pouquinho para o povo, um pouquinho para as elites, ele tomou a sua primeira pancada de venha ver como as coisas funcionam. Foi aí que veio o Bolsogate. Não imaginem vocês que o Bolsogate era algo desconhecido. Claro que não! Não vamos ser inocentes. O Bolsogate, assim como vários escândalos da família Bolsonaro, fazem parte de um dossiê que está nas mãos das elites exatamente para mostrar para o Bolsonaro como que ele é vulnerável. O Bolsonaro, agora diplomado presidente da República, ele tem todos os processos anteriores à diplomação pausados. A escolha do Bolsogate foi muito inteligente. Ela coloca a família Bolsonaro toda na forca. O Bolsonaro não pode ser processado, mas ele pode cair por causa de um escândalo que pode ser impulsionado na sociedade brasileira. Mas vocês já pararam para pensar como que deve ser desagradável para o Bolsonaro imaginar que ele não pode ser processado, mas a esposa dele pode ir presa? O filho dele pode perder o mandato e ser preso. A coisa tá feia. E eu falo com vocês com toda a sinceridade. As elites perderam, o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu por quê? A família Bolsonaro, que já mamava nas tetas do parlamento brasileiro há muitos anos, porém não incomodava, decidiu ir além. Ela decidiu tentar se tornar uma monarquia brasileira. A família Bolsonaro podia ter continuado recebendo as propinas através dos motoristas, recebendo malas de dinheiro, lista de furnas, enriquecimento incompatível com a renda, ninguém ia reclamar disso. Era só ter continuado de boa. Chegava lá nas votações do parlamento, votava a favor das elites, as elites ficariam felizes, nada aconteceria com ele. Bolsonaro quis ir além. Bolsonaro quis ser presidente e foi aí que o Bolsonaro errou. Quando ele tentou ser presidente, ele menosprezou as instituições de investigação brasileira. Ele achou mesmo que porque ninguém nunca tinha falado nada a respeito das falcatruas, ele poderia gritar, me chama de corrupto e ia ficar por isso mesmo. Ele se achou intocável. Porém, a mesma imprensa, que não perderia tempo com um parlamentar, afinal de contas, esse parlamentar poderia se tornar o presidente, usou o dossiê no momento que o parlamentar efetivamente se tornou presidente. Hoje, a imprensa, o poder judiciário, as elites têm o presidente da República na forca. Pode prender a mulher, pode prender o filho, pode derrubar. Vocês acham mesmo que sobra pelo menos um pouquinho para o Bolsonaro fazer pelo povo? Claro que não. Não sobra absolutamente nada do governo Bolsonaro para o povo. A diferença básica é que a Dilma aceitou o impeachment para não se render às chantagens do parlamento brasileiro, em especial do Eduardo Cunha. O Bolsonaro não pode pular fora. Nesse momento, os eleitores do Bolsonaro pensariam, não, ele é muito honesto. Inclusive, se você pesquisar no Google qual que é o político mais honesto do mundo, vai estar lá Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não pode pular fora, porque o chantagista não quer a renúncia do Bolsonaro. O chantagista quer a obediência. Vocês lembram do que aconteceu com o Temer? Vocês acham mesmo que o Temer queria ficar na presidência esse tempo todo? Não. Quando a chantagem pega, a chantagem manda o cara fazer as coisas. Eles aprenderam que a pior coisa que eles fizeram foi o impeachment contra o Collor. Era melhor uma chantagem e pôr o Collor para trabalhar para eles. Tirar o Bolsonaro agora pode colocar um Mourão que não tem Bolsogates para se expor. Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele tem duas escapatórias. Ou aceita as ordens da elite ou morre.
E o povo só tem uma escapatória: ser governado de acordo com os interesses das elites. Pode ter certeza que elite não precisa de 13º, elite não precisa de férias, elite não precisa de previdência pública. Isso é o governo das elites. Aí tem mais uma coisa. Eu falei com vocês que aqueles que achavam que estavam ganhando eram os que estavam perdendo. E onde que ficam os eleitores do Bolsonaro? Os eleitores do Bolsonaro são aquelas pessoas convencíveis até mesmo com a mamadeira erótica. Os eleitores do Bolsonaro são pessoas que se convencem com kit gay, são pessoas que acreditavam que o Bolsonaro era honesto. Com toda sinceridade, no modelo liberal em que o patrão pode negociar livremente com seus empregados, quais serão as regras do jogo? Em qual posição que vocês acham que estarão os eleitores do Bolsonaro? Obviamente, tomando uma ferrada nas negociações com o patrão. E tem mais. Vocês já pararam para pensar em como vão ficar os dízimos das igrejas evangélicas se elas recebiam o proporcional ao salário dos fiéis? Será que aqueles fiéis vão continuar pagando mesmo tanto para os pastores, se eles agora vão ganhar menos? O Bolsonaro paga, o eleitor do Bolsonaro paga e as elites pagam por esse desrespeito que aconteceu nos últimos tempos na democracia brasileira. Deixa eu agradecer o Edson José Hanauer pelo superchat. Muito obrigado, Edson José Hanauer. O superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Marta Leandro, muito obrigado. Marta manda um Lula livre. Muito obrigado, Marta. Deixa eu liberar o bate-papo. Deixa eu agradecer muito vocês pelos compartilhamentos. É muito importante compartilhar para a gente aumentar o alcance. E eu agradeço aqui que nós estamos chegando aqui a 1.900 pessoas assistindo ao vivo. Marizeta Muniz manda um BH presente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Quem puder compartilhar aí. Fala o Cláudio Celos. Motoristas estão entrando em greve, todos reivindicando um salário de 100 mil por mês. Né? Eu já mandei um currículo para a família Bolsonaro também, que eu sei dirigir. Mani Conceição, dos eleitores da esquerda, da Dilma, que tiveram o voto roubado por esses bandidos, como eu e você, que votamos, lutamos por Haddad nessas eleições fraudadas, por eles queríamos Lula. E os calhordas, os calhordas queriam o Alckmin. Né? Não está escrito aí não, mas eu vou complementar. Então, gente, olha, com toda sinceridade, a esquerda não perdeu nessas eleições. Além do mais, porque agora serão escândalos atrás de escândalos, vergonhas atrás de vergonhas. E eu sou franco com vocês, as esquerdas não perderam. Isso porque só é possível uma pessoa ter falta da luz no momento que ela está na escuridão. Só é possível para essa nova geração, e uma nova geração até de velhos, né, que acabou esquecendo o que era antigamente. Só é possível para esse povo de agora perceber a importância de um governo nacionalista na hora que o entreguismo começa. Então, gente, chegamos ao ponto de termos dentro do Brasil funcionários públicos, eleitores do Bolsonaro. Então, hoje a gente precisa desse processo de pedagogia e eu falo com vocês, não se deprimam. Filiem-se ao PDD, que é o Partido do Deboche. Deixem esse povo aprender com a dor e vamos tocando o barco. Eu, inclusive, falo com vocês, quem for inteligente aproveita esse tempo para estudar. Porque, olha, pode faltar emprego? Pode. Vai aproveitando o tempo para estudar, porque nada como um dia após o outro. A tendência natural é que logo após essa investida de direita, a gente tenha a volta do nacionalismo e estaremos mais preparados para a volta do nacionalismo. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante aqui que está acontecendo hoje, que é uma estratégia de... Sinceramente, eu não torço para que essa estratégia não funcione. É uma estratégia de política econômica para tentar incentivar o pobre a investir. É mais ou menos assim. Os ricos esperam para investir. Os ricos não vão chegar
Os grandes milionários, como por exemplo, tanto o Zema em Minas Gerais como o Amoedo, que foi candidato a presidente, eles estão tirando o dinheiro deles das atividades comerciais e industriais e colocando o dinheiro deles na renda. No entanto, esses mesmos ricos, eles se unem para fazer uma campanha no estilo de que tudo vai dar certo. Aí aparece o dono da Havan e fala, vou investir 500 milhões de reais no Brasil. Saiu hoje uma lista falando que o Bob's vai empregar tanto, fulano vai empregar tanto. Qual que é a intenção dessas promessas? Enquanto essas promessas não forem cumpridas, a intenção é muito simples. Os investidores profissionais sabem do Risco Brasil. Os investidores profissionais que sabem do Risco Brasil, eles fazem promessa de investimento. O investidor amador, aquele que não tem noção do que está acontecendo, ele escuta a promessa de investimento, acha que está tudo bem e é ele que coloca o dele na reta. É mais ou menos assim, olha, o dono da Havan falou que vai investir, então eu vou investir. Mas o dono da Havan pulou fora, ele não investiu, mas eu investi e perdi meu dinheiro. O detalhe é que dinheiro, com toda sinceridade, os investidores profissionais, o mercado está tentando criar uma impressão especulativa de que está tudo bem, que todo mundo vai começar a investir, para criar uma ideia de que você pode investir porque está tudo bem. É mais ou menos assim, pode ir que eu já vou. Você pode começar a investir que eu estou indo atrás. Mas o detalhe é que eles estão tentando fazer uma bolha de incentivo ao investimento num país que não tem dinheiro. Quem de nós entraria num banco privado, né? Afinal de contas o BNDES não presta, quem de nós entraria num banco privado para pegar um dinheiro a 20% de juro para investir em alguma coisa num país, simplesmente porque o dono da Havan falou que vai investir 500 milhões de reais? Vamos cair na real. Todas as tentativas são as mesmas tentativas que a Rede Globo tentou fazer com o Temer, não vão dar certo. Essa estratégia do Paulo Guedes de tentar criar aquilo que John Maynard Keynes chamou de Animal Spirits, você não vai criar Animal Spirits falando que o dono da Havan vai investir, que o Bob's vai empregar, meu chegado. Você só cria Animal Spirits se você aplicar o keynesianismo próprio e não tentar fazer uma adaptação do keynesianismo. A adaptação do keynesianismo é pode ir que eu já vou, invista que nós vamos investir também. Agora, se a pessoa não tem dinheiro, ela não investe. Quem investe é quem tem somas de dinheiro. E esses especuladores profissionais, eles sabem que não compensam. O que eles estão fazendo é tirar o dinheiro do comércio brasileiro. E você acha mesmo que falando que o dono da Havan vai investir, o Bob's vai gerar empregos, o McDonald's vai gerar empregos, você acha que falando isso, a classe média baixa que está sumindo e os microempresários vão decidir investir? Eles podem até decidir, mas eles não têm dinheiro. Sabe por quê? Operação Lava Jato, golpe de Estado, toda essa investida da Rede Globo contra a economia nacional acabou com o dinheiro do brasileiro, simples assim. Então, nesse momento, as políticas liberais não vão funcionar. Não adianta aquela ilusão de que, olha, vamos apelar para um liberalismo e vamos tentar incentivar as pessoas a investirem com o papo de que nós vamos investir. Não vai funcionar. E eu falo que não vai funcionar porque no momento da crise de 2008, o liberalismo estava no seu auge e as pessoas realmente achavam que a crise ia acabar espontaneamente. Né? Era aquele auge de criticar as políticas vindas do governo, afinal de contas, Keynes estava ultrapassado e era o Hayek, a sabedoria imperial do tempo. Afinal de contas, a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, abriu mão dos argumentos de Keynes e começou a adotar o Friedrich Hayek e transformou a Inglaterra num país extremamente liberal. O Estado não tocava na economia. Chega a crise de 2008, Hayek não resolveu absolutamente nada. A Inglaterra chegou à conclusão que não adianta tentar enganar o povo e falar que vai estar tudo certo. Se você não fizer nada, não vai dar certo. Foi aí que a Inglaterra começou a reformar escolas, reformar entidades públicas e realmente injetou dinheiro na economia, e a Inglaterra foi dentro da Europa o primeiro país a sair da crise. E o Paulo Guedes acha que é falando, pode ir que eu já vou, o Bob's vai investir, o Havan vai investir, o McDonald's vai investir. Falar isso enquanto Amoedo e Zema estão tirando o dinheiro do mercado brasileiro, né? Eles acham mesmo que eles vão criar uma bolha de investimento no Brasil. A inocência desse povo é tão grande, achando que eles vão criar uma bolha de investimento no Brasil vinda das classes populares, porque eles nunca vão enganar investidores profissionais com isso.
A inocência dos economistas que tomaram o governo agora, achando que vão criar um animal spirits, falando mentira para investidor, a inocência deles é tão grande que mostra que eles não conhecem, né, a existência do Facebook, não conhecem a existência das redes sociais. E olha como é que é impressionante. Um governo que se elegeu por causa da velocidade na comunicação, se elegeu por causa do fake news, acha que vai conseguir usar o fake news contra investidores. Não vai. Ele poderia usar o mesmo fake news de que todo mundo vai investir contra a população mais humilde. Assim, a população mais humilde poderia investir. Mas investir o quê? Com toda sinceridade, ainda que eu acreditasse que a economia ia bombar, eu investiria em quê se eu não tenho dinheiro? Então, estamos numa merda, num mato sem cachorro, e eu falo com vocês, por mais que a elite brasileira tenha conseguido lograr êxito em prejudicar os mais humildes, acabando com o governo de esquerda, ela ferrou o mercado que ela tinha. Isso é fato. Mara Faton, boa noite, de Nice, França. Muito obrigado, Mara Faton, pela participação. Tristeza imensa com o que está acontecendo no Brasil. Não se preocupe, Mara. Assim como às vezes é preciso que uma criança fique de castigo uns dias para ela aprender a ter educação, respeitar os professores e etc., né? O Brasil precisa passar por um período de castigo para aprender a respeitar a lógica da política, né? O Brasil precisa amadurecer. Nesse momento, o Brasil está passando por um período de amadurecimento e nós não precisamos lamentar. Basta entender isso como um período de amadurecimento. Eu falo com vocês, tem a parábola da águia, que é muito interessante, que é a história de que uma águia, quando ela chega nos seus 40 anos de idade, ela está com as unhas atrofiadas e o bico totalmente envelhecido. Aí o que ela faz? Ela usa aquele bico envelhecido para destruir as unhas. Ela passa por uma dor horrível, obviamente, ela quebra aquelas unhas, depois ela pega aquele bico todo quebrado, todo envelhecido e quebra na pedra. Aí ela fica lá agonizando vários dias para que as unhas nasçam novamente, aquele bico nasça novamente. Se ela não fizesse isso, ela morreria com 40 anos, no entanto, ela vive mais 40 anos depois disso. O Brasil está passando por um processo de regeneração que é muito importante. Nós temos hoje jovens gritando Ustra Vive. Nós temos hoje jovens que gritam Bolsonaro presidente. Eu não sei se eles ainda têm coragem de falar isso. Mas eles gritam isso porque eles se compatibilizam com o moralismo bolsonariano. O moralismo bolsonariano já acabou. Então são 4 anos de vergonha para esses jovens. Então não sofram. Eles que têm para sofrer. Não somos nós. A gente tem que lamentar o que o Brasil está passando, mas a gente precisa comemorar que a pedagogia está vindo e está vindo com chibatadas fortíssimas. E eu falo com vocês, quem vai tomar chibatada nesse Brasil liberal são exatamente os mais pobres e principalmente aquele pastor que sonhava comprar jatinho, aquele pastor que sonhava virar um Edir Macedo um dia. Ele não vai virar Edir Macedo. Edir Macedo fechou direto com o presidente. Esse pastor recebeu ordens de cima e agora tem que sofrer. Muito obrigado, Jana Nunes. Muito obrigado, Salomão Cavalcante. Eu também sou fã de Keynes. Sem Estado, não tem mercado, né? Se você não policiar uma... É a mesma coisa de você imaginar que você vai plantar uma planta e deixar aí que vai dar tudo certo. Não, é exatamente cuidar da planta que faz aquela planta ter mais frutos, né? Eu penso isso também. Toninho 6522 Júnior, diplomação do Bolsonaro começou oficialmente a farra dos lunáticos, né? Olha, Toninho, eu não sei quem que é esse personagem que você colocou aí, mas esse personagem... Não tem 2 olhos. Se não tivesse 2 olhos, me lembrava o Shigora do He-Man. Mas o Shigora tinha um olho só. Muito obrigado pelo superchat, pela participação. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, pessoal, pelos compartilhamentos. É muito importante vocês ajudarem a compartilhar para a gente aumentar o alcance. É muito importante quem não tiver ainda inscrito no canal, que se inscreva. E quem puder convidar pessoas para participarem do canal é muito importante para a gente conseguir aumentar o alcance dessas transmissões. Hoje eu não consigo transmitir no Facebook, então quem puder compartilhar no Facebook, compartilhe, por favor. Nós estamos com uma campanha, eu vou conseguir um computador mais poderoso para fazer essas transmissões e daqui uns dias eu começo a transmitir em vários canais de Facebook também. Muito obrigado, Rafa QMC, pela contribuição, pelo superchat, muito obrigado. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. Rara Hilde Araújo, patrimônio de 15 milhões dos Bolsonaro é suspeito. Tem indício de lavagem de dinheiro. Acorda, Brasil.
Tereza Alves, boa noite, Léo, você é o cara, amo o seu programa e a forma sábia que você usa para explicar fatos. Muito obrigado, José Benedito da Silva. Léo, você sabe se é verdade que o hospital onde Bozo foi internado pela suposta fakeada recebeu 1.300.000 e diz que foi doação? Olha, José Benedito da Silva, eu ouvi falar que ele doaria o restante da arrecadação da campanha para esse hospital. Agora eu não sei, né, se isso é verdade. O Clicério cortou aqui o Direita Republicana. Como tem gente ainda que tem coragem de vir aqui se manifestar a favor do Bolsonaro. Eu fico impressionado. Eu acho que essas pessoas não têm, digamos que... Essas pessoas não têm o que fazer, aí elas querem ficar oprimindo, porque depois de toda essa vergonha, eu acho assim, se eles pausassem por uns dias e voltassem depois, pô, mas vamos cair na real, né? Agora a vergonha é muito grande, já não faz sentido essa galerinha tá aqui fazendo campanha pro Bolsonaro depois de toda essa vergonha. Merlin das Luzes, sobre quais assuntos você pode responder? Gostaria de saber sua opinião sobre outros temas, como feminismo, por exemplo. Política tá triste. Merlin das Luzes... Olha, Merlin, eu gosto de todos os assuntos. A galera que vem com muita política, lógico, a galera gosta mais de política. Sobre feminismo, o tema feminismo é um tema muito grande, né? Eu sou totalmente a favor da igualdade de direito para os gêneros e eu tenho consciência que o feminismo não tem absolutamente nada a ver com a ideologia do machismo. O feminismo é uma luta por igualdade, enquanto o machismo é uma luta por dominação de gênero. O problema do feminismo é que o feminismo virou uma bandeira política que às vezes acaba ridicularizando a própria causa. Quando a gente pensa em coisas extremas como o feminismo e o movimento LGBT, você tem duas possibilidades. Uma possibilidade é você ir para o caminho da busca por igualdade, um caminho coerente. A outra possibilidade é aquela possibilidade ridícula que gera votos, mas é a possibilidade que gera também muita crítica, que é a possibilidade aí dos superpoderes, né? Quando um representante da causa LGBT quer criar direitos maiores que os direitos que existem para as outras pessoas, né? Por exemplo, coisa que eu sou totalmente a favor na causa LGBT é do direito do casamento homoafetivo. Por quê? O casamento não é só uma cerimônia religiosa. Você imagina o seguinte, imagina os direitos advindos do casamento, né? Vamos imaginar um casal de pessoas do mesmo sexo e eles decidem comprar uma casa durante essa união conjugal. Pelo casamento, eles não vão precisar fazer um documento falando que a casa é dos dois. Imagine que um morre e o direito de sucessão é imediato por causa do casamento. Então tem todos esses detalhes. As pessoas só conseguem ver a partir da coisa da homossexualidade. Elas não conseguem ver o que as pessoas estão procurando. Detalhes do tipo, olha, plano de saúde. O outro entra como cônjuge. Eles não têm que fazer 2 planos de saúde. Clube, né? Um tem um título no clube e se o outro é casado, pode ir também. Então tem todos esses direitos que eu acho plenamente pertinentes. Quando a gente pensa na causa feminista, tem coisas extremamente pertinentes, do tipo, olha, você não pode discriminar um profissional porque ele é mulher. Mas tem coisas também que são extremamente radicais, que tem coisas que o homem é diferente da mulher, tem coisas que a gente precisa concordar que são mais adequadas para mulheres e coisas que são mais adequadas para homens. Por isso que esse tema feminismo ele é muito complexo. O tema feminismo, para você ter uma ideia, quando ele é explorado nas relações internacionais, ele observa como que durante as guerras as mulheres são vítimas às vezes de abusos e como que as mulheres são utilizadas como objeto até de agressão. Por exemplo, na guerra da Iugoslávia, muitos inimigos entravam lá e engravidavam as mulheres como uma forma de abuso. Então, é muito grande a coisa do feminismo. Aqui no Brasil, eles reduzem o tema tão somente àquela parte do assunto que pode ser convertida em popularidade e votos. E, normalmente, quando políticos convertem um assunto só naquilo que vira votos e popularidade, esses políticos acabam destruindo a causa. Então, você pega e reduz um assunto de feminismo, que é uma coisa tão grande, só ao caso que gera popularidade e votos, aí você tem o outro lado falando que feminismo é não cortar o cabelo debaixo do braço. E aí começam ideias radicais do tipo, olha, porque uma mulher luta por igualdade,
ela não pode ser vaidosa. A mulher não é vaidosa para agradar o homem. A mulher é vaidosa por causa dela. Aí, a vaidade não é compatível com o feminismo? Claro que é. A vaidade é uma expressão do feminismo, que é a liberdade da aparência feminina. Se você for buscar fora do Brasil e você for num país árabe, você vai ver que a opressão é completamente diferente. A mulher é obrigada a se esconder, ela não pode ser bonita para os outros. Aí você pensa, peraí, então o feminismo num país muçulmano é a mulher ter direito de ser vaidosa e ficar bonita. O feminismo num país brasileiro é a mulher não ter que cortar o cabelo. Então é muito complexo o tema. É um tema que realmente merece, talvez, um programa diário sobre ele para ir aprofundando, mas o que eu te falo é o seguinte, o tema normalmente é destruído pelo sensacionalismo que se coloca na política. Rafa QMC Estopa, hoje uma comentarista tudóloga, comentou que a deflação é uma ótima notícia. Por favor, comente. Comentarista tudólogo é ótimo. E olha, eu vou te falar. Quem que foi essa pessoa? Clicério, tenta pegar... Rafa, por favor, escreva aí o nome dessa pessoa. O Clicério vai pescar e vai me mandar aqui no WhatsApp para eu conseguir o nome dessa pessoa, para eu falar aqui, porque olha, até dói escutar uma coisa dessa, eu vou falar sobre isso. Deixa eu agradecer Francis Larry. Léo, boa noite. Esse escândalo do motorista é só uma pequena amostra do que está por vir. Pela própria composição do governo, sabemos que ia dar muita merda nesse governo. As forças progressistas conseguirão mostrar todo o engodo para o povo? Olha, Francis Larry, nesse momento, a gente precisa primeiro mostrar para o povo que ele foi idiotizado, insistir nesse engodo, exatamente isso. Eu não sei se as forças progressistas vão conseguir, porque as forças progressistas continuam achando que é muito importante, por exemplo, conversar com uma estrela do cinema americano, essas coisas absurdas, e esquecem que é mais importante, às vezes, crescer a comunicação da esquerda. Eu acho que hoje as lideranças de esquerda tinham que estar fazendo, eram lives aí, conversando com o povo. Mara Faton, o que você acha do ministro que deu as costas durante a diplomação? Alguma forma de protesto? Quem é ele? Olha, Mara, eu acho que aquele ministro quis mostrar que a bandeira do Brasil, que o Brasil é muito maior do que as pessoas presentes. Eu acho que é isso. Porque o que a gente vive na realidade de hoje é uma contemplação do ego. Muitas pessoas contemplando o próprio ego, visitantes, eu sou mais importante, aquele é importante. Eu acho que ele quis mostrar que ainda existe um pouco de nacionalidade, a ideia de que, olha, o hino é pela pátria. A pátria é todo o povo. E a única coisa que existia ali dentro de um universo, às vezes, de 350 pessoas, a única coisa que existia ali dentro para representar as 207 milhões de pessoas do Brasil era a bandeira de uma pátria. Então ele cantou o hino nacional para nós e não para os presentes. Eu vejo dessa forma, né? Isso mostra que se você pega todo aquele conjunto de pessoas lá dentro, vou explicar para vocês como é que é fácil fazer uma conta, de ver quantas pessoas... Olha, eu vou fazer uma conta aqui para vocês terem noção do que é a consciência de nacionalismo no Brasil. Vamos começar. Eu vou dividir cadê aqui? Vou dividir dividido por 350. Aí a gente tem o tamanho do nacionalismo brasileiro. Isso responde estatisticamente qual que é o tamanho do nacionalismo brasileiro, com toda sinceridade. Porque aquelas pessoas estavam tão preocupadas com elas lá dentro e esqueceram que, na verdade, aquele evento é um evento para toda a nação. Aquele evento é para mim, para você, para 207 milhões de pessoas. Talvez a única pessoa lá dentro que sabia que o hino nacional é o hino nacional e não o hino daquela elitezinha guardada ali dentro, talvez a única pessoa que sabia disso seria ele, né? Mas venhamos e convenhamos. O Brasil, de uma elite egocêntrica e egoísta, não deve nem lembrar que aquela música é o hino nacional. Talvez eles lembrem que aquela música é uma música tocada em evento. Talvez eles não saibam o significado daquilo. Eu perdi o COAF, me desculpe, eu tinha colocado ali para ler depois. Eu vou tentar, uma coisa que eu vou tentar fazer aqui agora. Vanderlei Pereira, muito obrigado, Vanderlei Pereira. Eu consegui recuperar pelo menos o nome, vou ver se eu consigo buscar aqui. E olha, pessoal, muito obrigado pelos compartilhamentos. Eu queria lembrar vocês que vocês podem compartilhar para a gente aumentar o alcance. Muito obrigado mais uma vez, Francis Larry, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E hoje eu agradeço de coração, porque hoje
vocês ajudaram nos compartilhamentos, passamos de 2.000 pessoas e a intenção é aumentar muito, agora, principalmente agora que nós estamos vivendo um Brasil totalmente desmoralizado, a intenção realmente é fazer essa live chegar para o maior número de pessoas possível, exatamente para a gente conseguir, a partir daí, orientar as pessoas sobre o que está acontecendo. Eu vou pedir desculpas para o Vanderlei, eu não consegui recuperar aqui, mas eu quero falar sobre aquele assunto. Eu acho muito interessante quando uma pessoa, um comentarista tudista, um economista de Facebook ou um economista austríaco faz uma coisa desse tipo, né? Muito obrigado, Francis. Deixa eu deixar rolando aqui os comentários enquanto eu falo sobre a questão da deflação. Eu adoro quando o comentarista tudista, eu adoro quando os economistas de Facebook falam sobre as vantagens da deflação. E para começar a falar sobre a deflação, eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Qualquer lugar do mundo estuda na universidade, lógico, eu não estou falando daquilo que se ensina no MBL, nem daquilo que se ensina na economia do Facebook. Qualquer escola de economia do mundo entende a deflação como sendo o pior fenômeno econômico. A inflação é um fenômeno econômico que corrói o valor da moeda, mas se você acompanhar o valor do salário de acordo com o aumento do valor das coisas, né, a desvalorização da moeda pode ser acompanhada pelo aumento do salário, aumento dos preços. Isso é a inflação. Agora, a deflação é no momento em que as coisas começam a perder o preço. Quando a gente pensa na deflação, né, se a gente pensa o seguinte, normalmente a gente pensa assim, se a inflação é ruim, a deflação é boa. Não. A deflação é a maior desgraça econômica que existe, eu vou explicar para vocês. Imaginem vocês que vocês são comerciantes e de uma hora para outra o país começa a viver um período de deflação. Vocês têm um estoque de 100 mil reais e de uma hora para outra vocês descobrem que o estoque de 100 mil reais agora vale 95. Imediatamente vocês vão pensar, as coisas estão caindo os preços. Eu não vou comprar mais nada. Porque é óbvio, né, gente? Olha, se as coisas estão caindo os preços, você vai esperar para ver até onde vai cair. Mas isso não acontece só com o comerciante. Imagine você que você recebe a seguinte notícia: as coisas estão abaixando o preço. Se as coisas estão abaixando o preço, você vai comprar só o necessário e não vai sair para comprar absolutamente nada que você pode comprar depois. Então eu penso da seguinte maneira, olha, as coisas estão abaixando o preço. Eu queria comprar uma televisão nova, mas eu vou esperar abaixar. Eu vou comprar só um pão para eu comer hoje, não vou comprar nem a televisão. E olha, quer saber de uma coisa? Eu enchi o tanque do carro, mas como eu não preciso disso agora, eu vou deixar para depois. Aquele carro novo que eu planejei para comprar agora, não vou comprar agora não, porque as coisas estão abaixando os preços. Da mesma forma, o comerciante pensa assim, olha, as coisas estão abaixando os preços. Os clientes não estão vindo comprar nada porque as coisas estão abaixando os preços. Se as coisas estão abaixando os preços e o meu estoque está perdendo valor, eu também não vou comprar do fabricante. E o fabricante pensa assim, as coisas estão abaixando os preços. Se as coisas estão abaixando os preços, eu só tenho condição de produzir se eu abaixar o salário das pessoas. Mas eu não posso abaixar o salário das pessoas porque o sindicato não deixa. Então, eu preciso parar de produzir e mandar todo mundo embora porque as coisas estão abaixando os preços. E aí eu pergunto para vocês, se o fenômeno da inflação faz você não sair de casa para comprar porque as coisas estão baixando os preços, se o fenômeno da deflação faz você ficar quieto sem comprar e por isso o comerciante para de vender, se o fenômeno da deflação faz o comerciante parar de comprar do fabricante, se o fenômeno da deflação faz o fabricante parar de fabricar para esperar para ver como é que as coisas vão ficar e por isso ele tem que mandar todo mundo embora. Que merda de coisa boa é essa que é a deflação? Quem estiver duvidando do que eu estou falando, um dos locais que sofreu esse fenômeno da deflação e por isso teve uma queda econômica muito grande, apesar de continuar um país rico, foi o Japão. O Japão passou por momentos tenebrosos há alguns anos atrás, eu não sei se já saiu dessa situação, exatamente porque as pessoas dentro do Japão, que é um país que tinha uma competitividade industrial muito grande, eles estavam parando de produzir pelo desespero da deflação. Então, olhem, o que é
situação perfeita numa economia, você manter um nível de inflação dentro de um nível controlado. O nível de inflação dentro de um nível controlado é uma quantidade de inflação que não permita o país entrar num ciclo de deflação, porque o ciclo de deflação é um ciclo destrutivo. O ciclo de inflação ele é controlável. O ciclo de deflação ele é um ciclo destrutivo, porque aí todo mundo para de comprar de uma vez, os comerciantes param de vender e a fábrica para de produzir, aí a desgraça acontece de uma vez só. Então, o que os países fazem, né? Os comitês de política monetária, eles trabalham exatamente uma inflação básica para que o país nunca caia nesse ciclo de deflação. Agora, se você for perguntar, obviamente, em sites contraditórios, esses sites que falam que o nazismo é de esquerda, né? Pode ser que eles falem que a deflação é uma coisa boa. Mas eu, particularmente, eu não vou ficar aqui tentando bater de frente com as teorias trazidas pelos sites aí dessa loucura da direita. O mundo inteiro estuda a deflação dessa forma que eu falei com vocês. Eu aprendi isso na Universidade de Economia. Agora, se a tudista aí falou que, olha, vai ficar muito bom, né? Vai ficar muito bom o ciclo de deflação. Aí eu não sei. Olha, pessoal, deixa eu falar com vocês. Vocês não precisam preocupar-se com a COAF para participar da campanha do novo PC do Leonardo Stoppa. O que acontece? O PC que o Leonardo Stoppa tem hoje é um PC que não consegue trabalhar direitinho. Toda hora está travando. Eu antes tentava fazer no Facebook, não conseguia. A finalidade minha é conseguir um computador mais poderoso para eu conseguir expandir essa transmissão e conseguir transmitir em vários canais ao mesmo tempo, inclusive uns 5 Facebooks, como Dilma Resistente, o Facebook Leonardo Stoppa. Eu não estava conseguindo mesmo, eu desisti completamente e foi assim que eu comecei a fazer uma super campanha para arrecadação de recursos para comprar um computador novo. Essa campanha está indo muito bem. Quem está fazendo o controle dessa campanha é o canal do Stoppa e o Clicério está constantemente anunciando aí o canal do Stoppa. Mas você pode ajudar nessa campanha de várias formas. Se você tem uma conta na Caixa, manda uma informação diretamente para o Clicério que ele vai passar para você os dados. Eu tenho conta no Banco do Brasil, a Jennifer tem conta no Itaú, tá tudo na descrição desse vídeo. E você pode ajudar com qualquer valor. Só não aceito transferências de meio centavo, mas a partir de 1 centavo, qualquer coisa que você ajudar, ajuda. E ajuda muito, tá? Porque às vezes as pessoas pensam, olha, só posso dar R$5. Ajuda. Se todas as pessoas que estão aqui dessem R$5, a gente acabava de comprar o computador. Então eu falo com você, se você puder ajudar nessa campanha, por favor, envie qualquer valor para as contas que estão anunciadas na descrição desse vídeo. Entrem em contato com o Clicério, o número está também na descrição desse vídeo e passe o seu nome para o Clicério para a gente fazer a lista de agradecimentos, que assim que eu montar o computador eu quero começar a fazer os agradecimentos. Se você tiver uma condição maior de ajudar e puder ajudar comprando uma peça, tem uma tabela com as peças para serem compradas, é muito importante que você converse com o Clicério para o Clicério falar o que já foi comprado e o que falta para comprar. Mas você pode ajudar tanto comprando uma peça quanto fazendo um depósito. As outras peças que já foram compradas estão a caminho, porque elas não foram compradas em Belo Horizonte. Logo no início da campanha já chegaram essas 2 peças, outras peças já foram compradas e estão a caminho. Então, é basicamente uma campanha solidária para manter a capacidade desse canal aumentar o alcance. Né? Esse canal não vai sair do ar por causa da falta dessa campanha, mas em compensação eu não consigo transmitir essa situação aqui no Facebook, em outros lugares onde eu poderia alcançar muito mais pessoas. Então, muito obrigado para quem já ajudou. Eu estou recebendo as mensagens, estou guardando e vou agradecer no final, lógico, e pretendo já recebendo as peças aqui, já começar a montar o computador. Vou fazer até um videozinho de montando o computador do canal do Stoppa e agradecendo as pessoas. Muito obrigado mesmo para todo mundo que ajudou e muito obrigado para quem puder ajudar. Quem não puder ajudar não tem problema. Se você não tiver condições financeiras de ajudar, não tem problema. É muito fácil. É só você pedir uma pessoa
que pode ajudar. Compartilhe, né? Então, pode ajudar com cartão de crédito, no PayPal, pode ajudar com conta bancária, pode ajudar de várias formas. Várias pessoas estão ajudando aqui por Superchat também. Regina Brasil, Caminhos da Vida. Sou de Juiz de Fora da fakeada. A mídia local publicou que a Santa Casa disse que ele iria doar 2 milhões em emendas e campanha voluntária de seus eleitores doaria 1,3 milhões. Uma entrevista para o jornal Se Aconteceu, Deus Sabe. Essa questão do Bolsonaro é uma questão que o que acontece hoje é o seguinte, gente, a esquerda está muito fragilizada, né? A esquerda está muito fraca e venhamos e convenhamos. É praticamente impossível a gente saber a verdade por detrás disso. E mesmo que a gente soubesse, a gente não poderia fazer nada. Lembrando, o Poder Judiciário, os órgãos que investigam, todos eles estão trabalhando hoje alinhados com a ideia de que o governo que representa a esquerda representa vagabundo. Então está bem difícil, né, qualquer tipo de notícia, né, esclarecedora vir sobre esse caso. Não consigo enviar superchat. Diz, parece que outro app está bloqueando o acesso ao Google. Ah, isso eu não sei. Eu não sei o que pode estar acontecendo, Lucas. Não faço nem ideia, porque eu não sei como é que funciona o mecanismo do YouTube. Mas se você quiser ajudar com cartão de crédito, você pode ajudar numa conta do PayPal. Mas a mecânica de funcionamento do Google eu não sei. Léo, a cigarra com raiva da formiga votou no inseticida. Todos morreram até o grilo, que se absteve do voto. Né? Mais ou menos isso mesmo. Né? Tipo, todos morreram. Tomara que a gente não morra. Eu acho que hoje estamos numa situação de... Vamos conseguir aí ver o que rola. Ana Maria fala, a esquerda é ótima. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. É o mesmo argumento que o Bolsonaro usou, né? Tipo assim, olha, a esquerda é ótima, aí ela traz exemplos de países... Olha, existe uma coincidência nesses países, todos eles são embargados pelos Estados Unidos. Você consegue trazer, Ana Maria, algum país que tenha governo de esquerda que não sofra embargo comercial? Tá aí um desafio interessante. Traz um país que seja governado por uma política de esquerda que não sofra embargo comercial. Que não sofra a proibição de fazer negócio com o resto do mundo. Por exemplo, Cuba sofre desde a crise dos mísseis uma proibição dos Estados Unidos de negociar com o resto do mundo. Ela não pode comprar dos bancos, ela não pode receber bancos americanos, enfim, ela tem uma proibição. A Venezuela tem restrição até de compra de produtos do resto do mundo, não é só bancos, não. A Coreia do Norte nem se fala, né? Direto e reto o cara falava em bombardear os Estados Unidos, os outros acham que é porque ele é doido. Não, porque os Estados Unidos impuseram essas restrições comerciais na Coreia do Norte. Agora, assim, você conseguiu me falar 3 países que são diretamente embargados pelos Estados Unidos. Você conseguiu me falar 3 vítimas dos Estados Unidos. Agora eu te faço um desafio. Me traga um país que é governado pela esquerda e que não sofra embargos comerciais dos Estados Unidos. Traz um. Se você trouxer um país governado pela esquerda que não sofra embargos comerciais dos Estados Unidos, aí a gente começa a conversar. Porque você não pode culpar uma ideologia por um problema externo à ideologia. Você falar que aquela pessoa ali morreu porque ela é de esquerda. Não, ela morreu porque ela estava doente. Deixa de ser idiota. Né? Procura um pouco sobre esses países. Eu vou te fazer um desafio. Né? Normalmente, quando eu falo qualquer coisa com o eleitor do Bolsonaro, existe sempre aquela coisa do eleitor do Bolsonaro pensar que eu estou protegendo o comunismo. Então, eu gosto agora de abrir o Google e vou te ensinar como é que você vai fazer, tá? O que você vai procurar? Procura embargo americano. Tá vendo? Embargo americano. Na hora que você digitar embargo americano, aí aparecem aqui os embargos americanos. Aí você vai achar Cuba, você vai achar a Venezuela. Aí na hora que você clicar em qualquer um dos links, você vai conseguir entender como é que funciona o embargo dos Estados Unidos. Aí você vai entender que não é Cuba que não quer fazer negócio com o resto do mundo,
É os Estados Unidos que impuseram para os outros países do mundo a seguinte regra: se você fizer negócios com Cuba, a gente não faz negócios com vocês. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, se Cuba, que é uma pequena ilha, recebe dos Estados Unidos um embargo que o resto do mundo não pode fazer negócio com ela, vamos cair na real, né? Cuba está bem demais perto do tanto que ela é prejudicada. Aí faz assim, Ana Maria, o desafio, tá? Um desafio do grande. Pesquisa. Você não é obrigada a ser imbecil. Ninguém é obrigado a ser retardado. Procura, quando alguém contar uma história para você, procura sobre aquilo. Então, tá aí um desafio. Procure sobre o embargo, que quando eu falo é um comunista falando, né? Procura assim, embargo a Cuba, depois embargo a Venezuela, embargo à Coreia do Norte. Você vai ver que não é a ideologia dos países, é praticamente impossível que esses países tenham desenvolvimento dentro das condições que eles vivem no resto do mundo. São países proibidos de fazerem negócios com o resto do mundo. Proibidos por quem? Pelos Estados Unidos. Por quê? Porque se o modelo social deles der certo, pode servir de modelo para o resto do mundo. Então, os Estados Unidos, para garantirem para o mundo, para pessoas imbecis como você, de que aquele modelo lá não dá certo, eles embargam e falam: vamos levar esse povo à miséria para evitar que o resto do mundo adote essas políticas. Agora, eu não vejo essas pessoas que fazem essas críticas criticarem a China. Por que você não escreveu China na lista? Não, pergunta básica. Todo eleitor do Bolsonaro, seguidor do MBL, que fala socialismo, Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, eu nunca vi um deles escrever China. Por quê? A China não vai sofrer embargo dos Estados Unidos, sabe por causa de quê? A China tem armas nucleares. Os Estados Unidos batem em quem é pequeno. Os Estados Unidos covardemente embargam é Venezuela, é Coreia do Norte, é Cuba. China não. China eles podem até fazer guerrinha comercial, mas não vão fazer esse embargo, porque se o resto do mundo for embargar a China, o resto do mundo leva ferro, a China é grande. Então pesquisa, Ana Maria, olha, ninguém paga para ser idiota. Quer dizer, ninguém é obrigado a pagar para ser idiota, você está pagando para ser idiota. Faz assim, pesquisa. Depois que você pesquisar, você vai entender e vai ter um esclarecimento do porquê que constantemente o MBL fala nesses países, não fala da China. Cláudia Silva, Léo, se o Lula sair da prisão, que movimentos e reações haveriam nos golpistas? O que você acha? Fico curiosa. Olha, se o Lula saísse da prisão, eu acho que o Sérgio Moro articularia uma forma de colocar ele na prisão correndo. Tipo assim, pelo processo do sítio, alguma coisa assim. Porque o Lula fora da prisão, ele é muito perigoso. Mas qual motivo levaria os ministros hoje a desafiarem esse sistema golpista e liberarem o Lula, né? Álvaro João Silva Guedes, estopa, a Coreia do Norte tem armas nucleares. Exatamente, é por isso que a Coreia do Norte fica batendo de frente com os Estados Unidos, porque a Coreia do Norte tem armas nucleares, e aí nessa questão da Coreia do Norte bater de frente com os Estados Unidos, a Coreia do Norte já conseguiu, inclusive, quebrar algumas barreiras do embargo. Por exemplo, a China não respeita mais o embargo imposto pelos Estados Unidos. A China faz negócio com a Coreia do Norte. O grande problema da Coreia do Norte é que para a Coreia do Norte efetivamente se desenvolver, ela tinha que participar de todo o mercado internacional. Então fica sempre naquela coisa que chama self-deterrence, que significa que, olha, porque os Estados Unidos não agridem a Coreia do Norte também não agride. Mas se a Coreia do Norte agredir os Estados Unidos, ela está totalmente aniquilada. Se os Estados Unidos jogarem uma bomba na Coreia do Norte, ela dispara contra os Estados Unidos. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque existem controvérsias a respeito da capacidade balística dos mísseis da Coreia do Norte. Mas eu acho que os Estados Unidos teriam prejuízo sim. A grande realidade é que os Estados Unidos estão tentando negociar o fim dessa questão aí, mas as imposições dos Estados Unidos são muito complexas. É mais ou menos as imposições que tem hoje para o Brasil. O Brasil perdeu uma guerra sem precisar de embargo. Não é que é vender petróleo, vender tudo, né? A intenção deles é, olha, tudo bem, Cuba pode até deixar de... O embargo em Cuba pode acabar, mas Cuba é nossa.
Tipo assim, os Estados Unidos só permitiriam esses países saírem do embargo se a Venezuela entregar o petróleo, se Cuba entregar toda a parte comercial para os Estados Unidos, se a Coreia do Norte permitir que os Estados Unidos sejam donos da parte comercial, ou seja, eles querem controlar o sistema financeiro desses países como eles já controlam no resto do mundo. Então, aí que eu não sei com toda sinceridade qual que é o prejuízo maior. Muito obrigado mais uma vez, Francis Lowry. Chico LV, essa é a minha contribuição para teu computador. Admiro muito o teu trabalho. É muito importante para o Brasil. Muito obrigado, Chico LV, pela contribuição. Vai ajudar demais. Eu acho que agora, ainda em dezembro, a gente vai conseguir terminar a captação para esse computador. Muito obrigado mesmo. Já que você tocou no assunto do computador, eu vou lembrar para todo mundo que está assistindo. A campanha da compra do computador é uma campanha que não tem valor de doação. Você pode doar, só não pode doar meio centavo. Não tem jeito, tem que ser a partir de 1 centavo. Então, a partir de 1 centavo, você pode doar qualquer valor e não duvidem. Caiu outro dia uma doação de 1 centavo. Parece que a pessoa estava testando. Então, você pode doar de 1 centavo até o valor integral do computador. Se você passar do valor do computador, eu vou comprar a Ferrari de ouro do Lulinha. Então, qualquer valor que você doar, eu vou, obviamente, jogar no caixa aí para comprar esse computador. Se você quiser doar pela Caixa Econômica Federal, procure o Clicérios, conta do Banco do Brasil eu tenho, conta do Itaú tem também na lista da Jennifer, por cartão de crédito tem o PayPal, mas é muito importante que todas as doações que você fizer, você faça o envio do seu nome para o Clicérios, só para ele fazer a lista de agradecimentos. As pessoas estão mandando comprovante e tal, eu acho que não precisa disso não, o mais importante é só o nome mesmo, porque eu faço questão de fazer os agradecimentos assim que eu começar a montar o computador. Vocês não precisam comprovar que vocês ajudaram, é só uma questão mesmo da gente saber os nomes para agradecer, e se vocês quiserem, quem fizer uma doação e quiser anonimato, faça da mesma forma. Mande uma mensagem falando a mesma coisa. Olha, Clicério, eu fiz a doação, mas eu não quero que meu nome apareça, né? Do jeito que vocês quiserem. Então, muito obrigado mesmo, Chico, pelo superchat, muito obrigado pelas contribuições, pelas ajudas, né? As pessoas que estão falando que vão ajudar no dia 20 e tal, indiferente de quando for. Luiz Net Farias Alves pergunta, onde localizo o número da conta do bebê? A conta do Banco do Brasil e a conta do Itaú, elas estão na descrição desse vídeo. A única coisa que foi até Dilma Resistente que mandou para mim, que uma pessoa mandou aqui a informação, eu vou trazer aqui porque eu não atualizei ainda, é a questão de que, olha, eu contribuí e tal. É um aviso importante. Quem quiser transferir dinheiro de uma conta corrente para a conta poupança, porque é uma conta poupança dentro do Brasil, vai precisar ter um número a mais para efetuar a transação. É a variação, que no meu caso foi o número 51. Não sei se é sempre 51 para todos os casos. De qualquer forma, é importante alertar. Então, olha, a pessoa que mandou a informação, muito obrigado, Ângela, ela mandou a informação que precisa colocar o número 51, que é o número da variação. Eu já vou fazer essa alteração na descrição, então quem aí tentar transferir de uma conta corrente para a conta poupança do Banco do Brasil, tem que colocar essa variação, que é o número 51. Então, quem for usar o Banco do Brasil, a informação é essa. Muito obrigado mesmo, todas as pessoas com intenções de ajudar, as pessoas que estão compartilhando. Teve uma pessoa que fez uma ajuda, eu vou agradecer, obviamente, quando eu começar a montar. Teve uma pessoa que fez uma ajuda no PayPal, que ela não apenas ajudou no PayPal, como ela também está fazendo uma campanha, colocou hashtag, está ajudando. Ou seja, tem muitas pessoas que não estão apenas ajudando financeiramente, estão ajudando também na divulgação da campanha. E isso está dando muito certo, porque com toda a sinceridade, o Clicério já está conseguindo comprar as peças. O Cássio está trabalhando na parte aí de busca das peças. Deixa eu ver a função que o Clicério é o gerente do canal do Estopa, e ele passou para mim outro dia qual que é a função de todas as pessoas. E deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu perdi. O Clicério tinha me passado a função de 1 por 1, mas eu sei que tem uma pessoa que é a tesoureira, que é onde essa pessoa está fazendo toda a parte do controle financeiro, exatamente para prestar contas. Tem uma pessoa que faz, enfim, tem uma pessoa para fazer cada coisa no Clube do Estopa. Então, muito obrigado, Clicério, pela organização, por estar dando tudo certo.
E o Clicério pede para falar também sobre todos nós. Olha, pessoal, isso é muito importante. Até porque o WhatsApp é uma ferramenta do Facebook e ela é limitada, me parece que é 256 membros. O Clicério pediu para falar sobre a importância de todo mundo fazer o Telegram. E ele está fazendo o grupo no Telegram, porque no Telegram o grupo é gigantesco. Então, quem puder fazer Telegram e também adicionar no Telegram, isso aí é importantíssimo. E a pessoa perguntou sobre o preço do computador. Eu fiz uma lista, quem não sabe disso, tem uma lista com link para todas as peças. A lista também está na descrição dos vídeos, porque às vezes a pessoa pensa, olha, eu quero comprar um bloco de memória, eu quero comprar isso, eu quero comprar a ventoinha. É muito importante conversar com o Clicério, porque o Clicério está controlando isso. O Duduzinho lembra aqui de divulgar, né? Eu tô vendo aqui, ó, por que você não entra na rede de resistência do YouTube, junto com o Paulo Giardelli, Henri Bugalho, Creyson, o historiador Samuel Borelli. Eu não sei nem como é que funciona isso, não, mas eu me sinto nessa rede, né? Mas eu queria aproveitar que ele trouxe a lista para divulgar essa galera aqui, né? Que tem o Paulo Giardelli, Henri Bugalho, Creyson, o historiador Samuel Borelli. Então, quem não conhece esses canais, precisa procurar esses canais e ajudar esses canais a crescerem também. Então, muito obrigado até por ter trago essa lista aí. Bolsominions passaram as férias em Abadiânia. 2 militantes do MST assassinados. Esse caso de anteontem, um caso feio. Tamo frito com esse Moro que persegue só o PT e o Lula. Outros políticos, principalmente. O interessante é que o Moro falou que o Bolsonaro já explicou e está perdoado, né? Então, estamos vivendo momentos tenebrosos, gente. O juiz justiceiro falou que o Bolsonaro pediu desculpas e já se explicou e está perdoado. E é uma coisa extremamente bizarra, né? O mesmo Moro que perseguiu de forma sanguinária o ex-presidente Lula, agora nessa situação ele falou que o Bolsonaro já se explicou e está resolvido. Sérgio Alex Rodrigues: USA e Rússia sempre estiveram juntos nas guerras mundiais, defendendo e livrando o mundo do fascismo italiano e nazismo alemão. Olha, Sérgio, não é bem assim não, tá? O que aconteceu foi o seguinte: o nazismo ele foi destruindo a Rússia, né? Foi comendo a Rússia, e na reta final, quando a Rússia já tinha praticamente vencido a Alemanha nazista, os Estados Unidos entraram nessa reta final só para dividir o bolo, coisa bem mais complexa. O grande problema após a Segunda Guerra Mundial entre a Rússia e os Estados Unidos, né, a Rússia que virou União Soviética e os Estados Unidos, foi porque os Estados Unidos prometeram ajudar contra a Alemanha durante toda a guerra, e eles deixaram a Rússia e os demais países sangrarem até a reta final. É mais ou menos assim, eu viro para você e falo, olha, pode ir lá bater naquele cara lá que eu te ajudo. Aí você vai lá, o cara te bate, te arrebenta todo. Na hora que você tá ganhando, chega na reta final, na hora que o cara já tá no chão, eu vou lá e finjo que tô te ajudando só para poder ser um dos vitoriosos. A coisa é bem mais complexa e um local interessante para vocês procurarem uma informação mais, digamos que amadurecida a respeito do que aconteceu na Segunda Guerra e por que no pós-Segunda Guerra a gente teve essa divisão entre os blocos dos Estados Unidos e da Rússia, até porque os Estados Unidos se colocam como heróis da Segunda Guerra Mundial, mas quem venceu realmente a Segunda Guerra Mundial foi a Rússia. Procurem na playlist de Relações Internacionais da Univesp TV, que é da USP e da Unicamp. São playlists interessantíssimas e vocês vão ficar impressionados de como os Estados Unidos sempre foram calculistas e cruéis. Vocês vão ficar impressionados. A própria guerra iniciou porque a Liga das Nações, que seria a ONU daquela época, ignorou o Hitler e deixou, já que o Hitler está invadindo Polônia, esses países aí, deixa invadir para lá. Dadá Quixaibeira: Léo, vi você dando conselho para o Bolsonaro outro dia. Eu desejo a implosão desse governo, desejo que ele governe conforme seus ideais, para a elite mesmo. Assim o povo sentirá saudades e desejará os governos progressistas. Dadá Quixabeira é a favor de chibatadas pesadas e chibatadas doloridas no lombo desse povo que elegeu o Bolsonaro presidente. Olha, Dadá, eu tenho meu lado de compromisso com a sociedade, que é aquele lado daquele cara que quer
um Brasil melhor, lógico. Mas eu vou te falar, e o Ray Lula Rousseff falou comigo para não falar com toda a sinceridade. Mas eu vou te falar, eu quero essa mesma coisa. Eu quero que o Bolsonaro senta a lambada no lombo desse eleitorado dele, porque é só assim que esse eleitorado dele vai aprender o que é bom para tosse, né? E agora eu queria agradecer muito vocês pelas participações, queria agradecer pelas contribuições, queria agradecer de coração a campanha que está acontecendo pela criação desse novo PC, né? Pela compra desse novo PC, tá rolando muito bem. E eu queria convidar vocês para compartilharem também a reprise. Eu vou colocar a reprise do programa aqui, mas é muito importante que vocês ajudem a compartilhar a reprise. Então, pessoal, muito obrigado pelas participações. Coloco agora a reprise e até mais tarde no programa Léo ao Quadrado na TV 247.